Bom dia, meus amigos. Eu sou Edson Mackenzie, eu sou empreendedor, sou investidor também de startups e eu tenho um desafio para falar com vocês, tá? Meu desafio é o seguinte, vamos imaginar que caísse... eu fico desse lado aqui, né? Diretor de palco, por favor, me ajude a entender se eu estou no lugar certo. Mais para a direita? Mais para a direita? Eu estou com um flanelinha aqui, ó. O docinho, mais para a direita. Aqui, estou bonito, docinho. Docinho prometeu me deixar a cara do Cauã Raymond hoje. Bom, provocação para vocês é o seguinte, vou falar de uma vez só, vou falar bem rápido e bem calmo, e eu quero saber de vocês, quero que vocês façam uma reação. Se vocês quiserem isso, eu quero que vocês levantem a mão e dêem um grito, tá bom? Quem aqui quer ganhar 10 mil reais por mês sem fazer nada? Levanta a mão e dá um grito. Ih, não gritaram. 50 mil reais por mês, levanta a mão e dá um grito. 100 mil reais por mês, levanta a mão e dá um grito. Excelente, agora estamos alinhados, tá bom? Eu estou aqui para trazer essa provocação para vocês. Porque eu não acho que vocês queiram ganhar só 100 mil reais todos os meses, sem fazer absolutamente nada ou fazendo muito pouco. Na minha opinião, eu acredito que vocês querem ganhar 100 mil reais por mês, sim, mas vocês também querem também todo o pacote desses 100 mil reais por mês, tudo que vem junto com isso, tudo que provoca, tudo que você pode ganhar. E uma das primeiras coisas que a gente pode ganhar com isso é respeito. E olha que engraçado, né? A gente hoje trabalha em hierarquias, em operações, onde a gente quer sim ganhar dinheiro, mas não adianta só a gente ganhar dinheiro. Quanto mais alto você sobe na hierarquia da empresa, mais respeitado, mais respeitada você é. E a gente está aqui para falar um pouco sobre essas coisas. Para falar... Deu uma desconfigurada aqui, mas está tudo bem. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Estou apertando o botãozinho verde e não está passando. Vamos só entender se está passando agora. Se sou eu, sou com vocês. Agora foi. Legal. Ser empreendedor não significa ser dono de empresa, né? Muita gente quer começar a empreender porque quer ganhar cifras de 10, 20, 50, 100 mil reais todos os meses, né? E às vezes esquece de todos os efeitos colaterais, todas as coisas que acabam acontecendo quando você é dono de uma empresa. Da mesma maneira que tem muita gente que é empreendedor, mas não tem o seu nome no CNPJ. Porque empreender é mostrar resultados. E a gente está aqui para conversar hoje sobre como a gente consegue mostrar resultados e principalmente capturar um pouquinho desse resultado ao longo da nossa jornada, mesmo a gente sendo CLT, mesmo a gente trabalhando numa corporação. Ah, Mac, é legal você falar isso, porque você hoje, você sempre foi empreendedor e agora está falando isso. A questão é que muitas vezes as pessoas elas acreditam que elas podem e elas devem largar tudo para começar a empreender. E eu não acredito nisso. Eu acho que esse é um pensamento muito errado, como muitas mentiras que contam pra gente. A gente não tem que largar tudo para empreender, até porque você está largando, você está não largando tudo. Você está deixando um nada para trás, você está indo em busca desse tudo. A gente precisa entender que a gente não tem que começar um negócio para começar a empreender. A gente precisa empreender dentro de cada uma das coisas que a gente faz, porque entender o processo por qual a gente é submetido é que vai fazer com que a gente atinja esses resultados. Então entendam. Eu não estou aqui para provocar vocês, para que vocês comecem a empreender a todo custo. Ah, eu quero aprender. Não é isso. Vocês não têm que começar a empreender. Vocês precisam entender todo o processo de empreender para tomar uma decisão no final desse circuito, para principalmente entender se vale a pena empreender ou se não vale a pena empreender. E aí a gente faz equilibrando duas coisas, entendendo o que são, como são as pessoas e quem são as pessoas que a gente está trabalhando junto e qual é o mercado que a gente está inserido. Eu estou aqui para trazer para vocês ideias e caminhos para que vocês possam começar a empreender, sim, mas sem sair do emprego de vocês. Como diz o grande Geraldo Rufino, empreender dentro do CNPJ de outras pessoas e capturando um pouco desse resultado para vocês. Vamos começar falando das pessoas, né? Porque o que faz com que a gente tenha essa vontade de sair de onde a gente está? Primeiro passo, a gente tem que entender se você admira as pessoas que trabalham com você. Se você não admira as pessoas que trabalham com você, você começa aquele ranço, aquela vontade de começar a sair exatamente de onde você está. A segunda coisa é, as pessoas que estão ao seu lado, elas te ensinam alguma coisa? Você está aprendendo alguma coisa com elas? Se a resposta é não, você também tem mais um motivo para sair de onde você está. Se a resposta é sim, mais um motivo para que você possa começar a pensar se vale a pena, se faz sentido. Agora a vida não retorna aqui. Se faz sentido você pensar em começar a tomar novas decisões e fazer algumas adaptações de percurso. Ponto 3. Existe alguma perspectiva de aumentar seus rendimentos aonde você está? O que isso quer dizer? A quantidade de trabalho que você faz hoje
Você acredita que você já devolve múltiplos dos seus resultados hoje para a empresa? Se sim ou se não. E tem uma perguntinha a mais. Hoje, você é o melhor funcionário da sua empresa? Fazendo uma brincadeira com o mercado, você é o Thiago Leifert da sua empresa? Que é aquele que, se você pedir demissão, vão ter que contratar 5 pessoas para ficar no seu lugar? Se você tem a maioria dessas respostas for não, talvez não seja a melhor hora para você querer largar tudo. Talvez seja a hora de você usar o momento que você está, usar o lugar que você está para experimentar novas coisas. E como que a gente faz isso? Olhando para uma coisa chamada mercado. Qual é o mercado que você está inserido? Qual que é o tamanho dele? Qual que é o tamanho total que eu consigo impactar? O mercado de empreendedorismo, de startups, tem um monte de sopa de letrinha para falar dessas coisas. Mas, sendo efetivamente, o mercado que você trabalha hoje, a coisa que você faz, tem uma possibilidade de você aumentar os rendimentos da empresa? Existe algum caminho que você, por exemplo, possa fazer com que a empresa ganhe ainda mais dinheiro? Outra coisa, quais são os recursos, independente de dinheiro, quais são os caminhos? Eu tenho acesso a alguém dentro da empresa que pode ser meu patrocinador, alguém que pode ser uma pessoa que pode ouvir as minhas ideias? Eu tenho acesso a caminhos que eu possa desenvolver novas ideias? Por último, eu tenho uma ideia de negócio. Eu tenho uma vontade muito grande de criar algo, porque eu tenho uma experiência muito grande trabalhando nessa empresa nos últimos anos, mas eu quero colocar essa ideia em prática, mas eu não tenho dinheiro, não tenho parceiros, não tenho sócios. Qual que é o nível de complexidade dessa ideia que eu quero colocar em prática? É importante a gente fazer essas avaliações antes da gente tomar a decisão de seguir ou não algum caminho, saber tomar essas decisões para saber para onde que a gente vai. Quando a gente começa a avaliar essas coisas, a gente começa a perceber também se a gente consegue impactar as nossas ideias dentro da empresa que a gente está ou não. A resposta é que a grande maioria das pessoas trabalham hoje em empresas tradicionais, né? Só que nem sempre as empresas tradicionais, elas querem continuar sendo tradicionais, elas também querem se desenvolver, elas também querem crescer, elas também querem ser um ambiente bom de se trabalhar. E o que é importante dizer, né? Eu venho do mercado de startups e muitas vezes a gente acredita que o mercado de startups, que ambiente bom de trabalho é puff colorido, é escritório grande, é trabalhar com roupas legais, e não é isso. Ambiente de trabalho bom é você trabalhar com pessoas geniais, é você ter vontade de encontrar as pessoas, é você ver o Ricardo aqui falando, por exemplo, da Ramper, a vontade, o sonho, o desejo que ele tem, dá vontade de você fazer parte desse time. É disso que a gente está falando, é você trabalhar com pessoas que você realmente admira. Mas o que acontece? A maioria das empresas hoje, elas estão sempre falando que elas querem o profissional do futuro, elas estão buscando o profissional do futuro. Mas a resposta é que elas querem um profissional do futuro, mas elas continuam sendo empresas tradicionais. Elas querem buscar pessoas que sejam altamente inovadoras, criativas, mas quando elas contratam essas pessoas, elas botam essas pessoas em caixinhas e fazem com que elas simplesmente não se desenvolvam e travam o crescimento delas. Um segundo grande problema que acontece quando a gente encontra essas pessoas nesse sentido é que a gente quer em profissionais do futuro, traz eles para dentro e molda eles para que eles fiquem cada vez mais ajustados com a cultura que já existe na empresa. O que acontece? A gente contrata uma pessoa porque ela é muito criativa e às vezes a gente não encontra essa criatividade nela e a gente põe a culpa nesse profissional. Mas a culpa não é dele, a culpa profundamente é da cultura que você vem desenvolvendo, que você como líder está aplicando ali. Se você está numa empresa como essa e você quer transformar isso, talvez o primeiro ponto seja começar a abrir a cabeça da diretoria, da liderança, para fazer pequenas mudanças e pequenas adaptações nessa cultura, para que a gente possa começar a pensar em como a gente pode desenvolver ainda mais os nossos negócios. E aí, quebrando algumas máximas, algumas verdades do mercado, não é o olho do dono que engorda o boi, e sim o olhar do dono. Se você já está numa posição de liderança, entenda isso. Não é você ficar em cima do seu funcionário. E aí, acabou? E aí, já fez? E aí, está pronto? E aí, vamos fazer? Não é isso. E se você ainda não é líder, se você é um liderado, se você é um funcionário, comece a entender por que estão te pedindo aquilo. Como que eu posso compreender e me antecipar antes de me mandarem fazer alguma coisa? Então, é esse olhar do dono que faz com que o negócio prospere. É ter essa compreensão de olhar que vai fazer com que vocês cheguem aonde vocês imaginam chegar. Nos Estados Unidos, os americanos chamam isso de ownership, que é uma expressão, a tradução, não tem uma tradução literal, mas seria algo como se fosse essa sensação de dono. Então entendam, o próprio Walt Disney dizia, contrata o sorriso e treine a técnica. A gente tem que começar a entender que a gente precisa contratar pessoas abertas a aprender. A gente não contrata mais as pessoas pelo que elas sabem. A gente contrata as pessoas pela capacidade que elas têm de aprender.
pela coragem que elas têm de romper algumas barreiras e quebrar algumas barreiras num horizonte a longo prazo. Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês uma ideia para que vocês possam começar a provocar e entender aonde está a empresa de vocês. Vocês ainda estão... O negócio que vocês estão inseridos hoje está num baixo ou está alto quando a gente fala em valor para o cliente, para a percepção do cliente? Quando a gente olha, por exemplo, numa perspectiva de inovação, vocês estão hoje, no valor presente, está muito pequeno ou ainda está imaginando muitas coisas para o futuro? Vocês estão ainda num horizonte 1, onde é necessário aprimorar? Vocês estão no horizonte 2, onde vocês podem criar e experimentar? Ou vocês estão no horizonte 3, onde já é permitido, vocês já criaram, já acertaram ou já erraram e agora vocês podem recriar em cima do que vocês aprenderam? Então é isso que a gente tem que entender. Quando a gente está numa gestão de uma corporação, numa liderança, todo líder, ele está ali naquela função, mas nem sempre ele está 100% preparado para aquilo. E é por isso que muitas vezes eles contratam bons funcionários. E o que é ser um bom funcionário? É alguém que tem essa capacidade de entender o que está acontecendo com o liderado, com o seu líder. Eu tenho um grande amigo que ele fala, a gente sempre faz projetos juntos, a gente trabalha juntos, ele fala assim, olha, cara, quem carrega o piano fica mais forte. E quando você faz coisas para o teu cliente, de maneira que às vezes você acha até que ele está te explorando, na verdade, você está escravizando ele. Porque ele vai chegar no momento que ele não vai mais saber fazer aquilo sem você. Então, por isso que é importante a gente começar a avaliar qual que é a nossa função nesse jogo de peças. O que a gente está fazendo? Se você está fazendo algo extremamente repetitivo, operacional, aí sim você tem que começar a pensar em como você tem que sair dessa função. Porque se você está fazendo uma coisa extremamente repetitiva, muito em breve, um robô vai assumir seu lugar. Agora, se você está fazendo uma coisa que você entende o processo como um todo, mas você pode fazer pequenas adaptações e melhorar isso, pode ser que em breve você possa mudar a sua posição e ganhar uma escala. Ah, mas a minha empresa não tem planos e cargos e salários. Você pode criar um. Você pode desbravar esse caminho. São essas pessoas que fazem com que as empresas se tornem centenárias. Ainda se você for o dono da empresa, se você for o empresário fundador, você tem que entender que você não está criando uma empresa para 5, 10 anos. Você está criando uma empresa para 50, 100 anos. Você está criando um negócio que ele precisa perpetuar. Eu acabei de voltar de Dubai agora para um evento e eu aprendi, eu reescutei uma coisa que eu já ouvi há muito tempo, que é que quem planta tâmaras não come tâmaras. O que isso significa? Tâmaras é uma árvore que ela precisa de pelo menos 100 anos para poder começar a dar seus frutos. Então, se você planta uma árvore de tâmara, você não vai comer aquela tâmara. Alguém vai comer, seus netos vão comer. E se você está comendo tâmara hoje, significa que alguém plantou isso no passado. Quando você está empreendendo, quando você está começando um negócio, você não está ali para tirar 100%, você não tira todo o valor da empresa naquele momento. Você está construindo algo para que você possa ser recompensado no futuro. E é essa a resposta que eu dou para quando me perguntam quanto ganha para trabalhar numa startup. Você ganha o mínimo que você precisa para viver, com a perspectiva de ser recompensado lá no futuro. O que a gente tem que entender é que não existem muitas diferenças entre empresas e startups. Claro que startups estão super na moda hoje, daqui a pouco são as NFTs, os metaversos, mas no geral as startups elas são empresas nascentes, de forte inovação, em busca da validação de um modelo de negócio sustentável, escalável e disruptivo. O que isso significa, gente? Só isso aqui dava para fazer uma palestra inteira. Mas fazendo um wrap, fazendo um resumão, elas são empresas jovens, muito jovens, e que estão ainda tentando descobrir como elas podem ganhar dinheiro. Só que como jovem da nossa geração, ela não quer só ganhar dinheiro. Ela quer ganhar dinheiro de maneira sustentável, quer dizer, que não prejudique e que não ferre todo mundo à sua volta, que seja uma maneira onde cada vez que aquilo se vire um novo ciclo, ela ganhe mais e ganhe melhor, né? E por fim, e que seja ainda de uma maneira que seja disruptiva, que esteja mudando a forma que o mundo está se envolvendo, está se desenvolvendo. É exatamente como o jovem de hoje. Então a gente tem que olhar para as startups como esses jovens, que não vão dar resultados agora, mas vão dar resultados no futuro. E mesmo que você esteja numa empresa extremamente tradicional, você tem que entender que você é esse jovem hoje e você tem que criar essas startups dentro dessas empresas tradicionais, que é o que a gente chama de spin-offs. Você pode criar esses pequenos modelos dentro desses spin-offs. Quais são os problemas de criar spin-offs? Como eu já falei, a gente vive hoje numa estrutura onde a gente vem, quem já fez administração, conhece a teoria geral da administração, já ouviu falar de um negócio chamado Taylorismo.
papo mega chato falar sobre estruturas organizacionais, mas basicamente é uma estrutura onde vem hierarquia, vem do exército, vem da igreja, onde você tem, onde antiguidade é posto, né? Onde manda quem está mais no alto da cadeia. E isso não é muito legal, porque a gente chama esse modelo de waterfall. É um modelo onde, como cascata, nasce lá no teto, nasce lá em cima e quebra de cara na pedra. Vai dar errado. Ou como diz um amigo meu em francês, vai dar merda. Então a gente precisa entender que essa estrutura funcionou por um bom tempo, mas ela não é a ideal. O que vem acontecendo? Muitas empresas hoje já entenderam que esse modelo não é o melhor e o que elas criam hoje? Criam departamentos, criam estruturas descentralizadas, criam núcleos com departamentos. Funciona, claro que funciona, super funciona, mas ainda assim não é um modelo ideal. Por qual motivo? Porque ela simplesmente replica o que já acontecia anteriormente no centralizado. Então, na verdade, você pegou um centralizado muito grande e continuou botando um centralizado menorzinho. E são pequenos centralizados que continuam ligando naquele núcleo maior. Funciona, mas não é um modelo mais ágil a se executar. Por isso que a gente precisa trabalhar hoje num modelo distribuído. O modelo distribuído, se a gente está numa função de liderança, a gente pode provocar isso. E se a gente está sendo liderado, a gente pode começar a questionar por que vocês não estão no modelo distribuído. Significa que você pode. Quem manda não é quem tem o título, CEO, diretor, gerente. Manda quem mais entende daquela função naquele momento. Então, por exemplo, na minha empresa, por mais que eu seja o dono e eu esteja lá com o meu nome, lá com a maioria das cotas, eu não sou a pessoa que mais manda. A gente tem pessoas altamente capacitadas e que elas mandam em determinados projetos. E eu sou só um ajudante. Então, o que eu falo? Na nossa empresa, a gente não tem cargos, um monte de coisas. A gente tem duas funções na empresa. Ou a gente atende o cliente, ou a gente atende quem atende o cliente. Nesse momento aqui que eu estou conversando com vocês, vocês são meus clientes, eu estou atendendo vocês. Eu tenho que ter toda uma equipe atrás de mim me dando suporte para que eu possa falar para vocês. Então, por exemplo, se vocês quiserem essa apresentação que eu estou aqui, vocês podem tirar a foto aqui, me marcar na internet, ou então me mandar lá no Instagram. Ô, Mac, manda para mim a apresentação, ou então comenta no último post, quero a apresentação. E aí, alguém que trabalha comigo vai lá e vai te responder. Claro, eu estou te mandando. Não sou eu, mas alguém que trabalha junto comigo. Isso significa que aquela pessoa coordena essa área. E o que é legal? À medida que a gente dá poder para a pessoa coordenar uma área específica na empresa, ela começa a se sentir cada vez mais confiante para liderar um time, para liderar um projeto. E aí acontece um fenômeno que a gente chama de job rotation. Você muda a liderança naquele momento. À medida que você muda a liderança, essa pessoa pode, aos poucos, pegar mais responsabilidades. Muitas empresas trabalham isso, algumas chamam até disso de squads. Existem técnicas hoje, com metodologias ágeis, onde você pode montar um squad, onde você tem um líder daquele squad, sim, mas o mais importante é que cada pessoa que está dentro daquela estrutura, ela sabe qual que é o objetivo global da empresa. E está todo mundo remando na mesma direção. Mesmo que uma pessoa não esteja tão bem ou que não esteja tão desenvolvida naquele momento, ela vai continuar trabalhando e vai continuar trabalhando para que toda a estrutura continue sendo bem desenvolvida. Aqui eu ia passar um videozinho para vocês de como funciona essa estrutura, mas eu vou poupar vocês ouvir esse vídeo aqui agora. Convido vocês a pesquisar como a Spotify organiza seus times, ou então desenvolvimento ágil no Spotify. Esse vídeo aqui, onde vai trazer uma explicação muito rápida, de 2, 3 minutos, como você pode pegar pessoas diferentes e em alguns momentos essa pessoa vai estar liderando uma equipe e em outros momentos ela vai estar dando suporte a outro. E assim a gente começa a quebrar essa coisa de que manda quem está há mais tempo, ou manda quem ganha mais. Vai mandar quem está mais alinhado com a estrutura de onde a gente vai atingir o objetivo. Então, minha provocação para vocês é que vocês deixem de ser líderes tradicionais e passem a ser líderes ágeis. Para que vocês entendam que a era industrial, aquela era onde a gente tinha que ter escritórios, essa era já acabou. É uma era que não precisa mais funcionar como funcionava. Aliás, vou contar uma curiosidade para vocês, a palavra escritório é uma palavra que vem da Revolução Industrial, onde antes da Revolução Industrial as pessoas ganhavam de acordo com a sua demanda. Quanto mais elas trabalhavam, elas entregavam e elas tinham aquela questão do escambo. Chegou-se com a questão da Revolução Industrial a necessidade de construir uma função que era a pessoa que anotava, que fazia essas anotações do que estava sendo entregue, era o escriturário. E à medida que foi se organizando, essas pessoas foram agrupadas próximos à Casa Grande, à administração geral da indústria. Então essas pessoas que se agrupavam lá eram escriturários. E onde ficavam os escriturários? Nos escritórios, é onde a gente vive hoje.
E o que acontece? Com a última pandemia, os escritórios acabaram, viraram escritórios virtuais ou home office. A gente tem que quebrar essas coisas na nossa cabeça. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente está no meio de uma grande transformação, numa grande mudança, e a gente é parte dela. E a gente é parte dessa transformação. Como que a gente pode ser parte dessa transformação? Entendendo algoritmos simples, como, por exemplo, o algoritmo da inovação. Esse aqui eu estou trazendo com exclusividade para vocês. Se a gente trabalha numa empresa de 100 pessoas e a gente tem 10 pessoas pensando em inovação, o algoritmo de inovação é 1 para 10. Para cada 10 funcionários, uma pessoa está pensando em inovação. É bom, é excelente. Muitas empresas não têm esse algoritmo. Muitas empresas têm 0 para 1000. Mas o objetivo principal é que a gente seja 1 para 1. Que todas as pessoas que estão envolvidas no negócio estejam pensando em inovação. Isso quer dizer que da faxineira à pessoa de compras, tem que estar todo mundo pensando em como eu posso fazer mais, melhor, mais rápido, gastando menos para que eu possa aumentar o resultado da empresa. E por que eu tenho que aumentar o resultado da empresa? Para que eu possa ser recompensado capturando um pedacinho disso para mim. Como eu falei lá atrás, a gente faz isso analisando qual é a nossa função na operação e como que a gente pode quebrar isso. Eu tive no último Fórum Econômico Mundial, tento sempre acompanhar, mas em 2018 eu fiz esse compilado aqui que me trouxe uma cabeça diferente para o que estava acontecendo. Era um conjunto de habilidades que estavam em crescimento e em declínio. E eu comecei a perceber, cara, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Porque se eu não mudar a minha forma de pensar, eu estou ferrado, eu vou perder completamente a minha função. Porque é o seguinte, em crescimento a gente tem ainda pensamento analítico, inovativo, criatividade, pensamento crítico, liderança, influência social, que é o que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Eu sou como se fosse um influenciador de negócio. Se eu conseguir influenciar vocês aqui a melhorar a operação de vocês, mesmo que vocês nunca me contratem para absolutamente nada, vocês vão contratar outras empresas de transformação de cultura, de metodologias ágeis. Eu vou provocar vocês a fazer isso. É o que eu vejo, é onde eu me encontrei. E o que eu não posso mais fazer e que eu vejo muitas pessoas fazendo ainda? Jogando toda a sua função na destreza manual, jogando toda a sua função na habilidade espacial, verbal, gestão de pessoas, controle de qualidade e segurança. São habilidades que essas pessoas vão acabar. Imagina vocês, eu falar para o pai de vocês agora, vocês falam, pai, eu quero ser alfaiate, ou não, eu quero fazer uma graduação em assessorista de elevador. Por que não? Porque estão construindo um monte de prédio aqui, lá em Anápolis, virou a Dubai de Goiânia, estão construindo 50 prédios em 5 anos. Eles vão precisar de assessoristas, eu quero ser assessorista de elevador. Isso é errado. Por quê? Porque você sabe que essa função vai acabar. O assessorista de elevador, quem não sabe, é aquela pessoa que fica dentro do elevador apertando o botão para onde você vai, é para andar tal, andar tal. Isso não existe mais. Então a gente precisa se antecipar quais são as próximas funções que vão acabar. Alfaiate está diminuindo muito e por aí vai. Então a gente precisa entender quais são as funções que estão em crescimento e quais que estão em declínio. A configuração está toda ruim, não se incomodem com isso, mas enfim, o que importa é o conteúdo, tá? Vamos lá. Então, o que eu venho percebendo? O que eu vejo nas corporações comparado com as startups que a gente pode começar a prestar mais atenção? Nas corporações, elas pagam uma remuneração de mercado. Elas avaliam seus profissionais de acordo com as decisões acertadas. E elas contratam por habilidades específicas. É assim que as corporações funcionam. Está errado? Não, errado não está. Mas como que as startups, como um pensamento de startup pode mudar isso? Nas startups, a gente não contrata só pelo que a pessoa sabe, né? A gente contrata as pessoas pelo que elas podem aprender. As pessoas elas não recebem só dinheiro, elas recebem junto com o dinheiro conhecimento e reconhecimento. Porque essas 3 coisas formam um pilar muito forte para que ela continue naquela função. As pessoas elas são avaliadas por suas decisões executadas, independente delas serem certas ou erradas. Quanto mais você executa, mais você está aprendendo e mais longe você consegue ir. E a gente não contrata mais as pessoas pelo que elas sabem, sim pela capacidade delas de aprender. O que eu quero dizer com isso? Vou trazer um exemplo clássico para vocês. Contratamos um desenvolvedor porque ele é excelente com programação. Ele manja tudo lá de type, de PHP, de todas as linguagens de programação. Por que a gente demite ele? Porque ele não abre a boca, porque ele não fala com ninguém. Contratamos uma pessoa excelente de financeiro, o cara manda muito no Excel, sabe tudo de gestão financeira, anota cada linha de entrada e saída de dinheiro. Por que a gente demite? Porque ele não se relaciona, porque ele não sai com a gente no fim de semana para o happy hour. Então as empresas contratam as pessoas pelo que elas sabem e demitem pelo comportamento. Isso já é assim e a gente precisa entender ou como mudar isso, ou como se adaptar a isso para trazer para o nosso dia a dia.
Então, a gente precisa entender esse conjunto. E como que a gente consegue hoje? Se a gente está contratando pelo que aquelas pessoas sabem e demitindo pelo comportamento, a gente precisa ou contratar ou a gente precisa mostrar quais são as nossas melhores habilidades para que a gente se mantenha cada vez mais presente na empresa. E se você começa a encontrar caminhos para mostrar suas habilidades, caminhos para que você possa mostrar no que você realmente é bom, talvez você não seja um mau funcionário, talvez você não tenha um mau funcionário, talvez aquela pessoa não esteja na função correta. E aí você vai fazendo pequenos ajustes, isso pode fazer com que a sua empresa potencialize os resultados. Por qual motivo? Para que a gente possa capturar um pedacinho disso lá na frente. A configuração está bem ruim aqui, porque a gente fez a transmissão pela online, mas vamos lá. O que a gente precisa entender hoje é fazer pequenos ajustes na nossa estrutura organizacional, tá? Uma delas é a seguinte: quais habilidades para criar um negócio inovador? A gente não precisa hoje ter muitos funcionários. Para que a gente possa montar um squad bacana, a gente não precisa nem ter 4 pessoas, mas a gente precisa entender 4 habilidades específicas para que a gente possa ter um bom squad para montar um negócio novo. Quais são esses squads? Eu chamo de 4 Hs. É o hacker, o hipster, o hustle e o hyper. Vou começar pelo hacker, que todo mundo aqui no Encontro Local Web sabe muito bem. É muito mais atribuído ao desenvolvedor técnico, o cara que manja de tecnologia. O hipster está muito mais associado ao cara que é designer, que cuida de imagem, que cuida da estrutura visual da coisa. E quem que é o hyper? O hyper ele tem um pouquinho de técnico e um pouquinho de design. É o cara que consegue montar um CRM, é o cara que consegue pensar numa escrita diferente, numa copy legal para um e-mail marketing. É o cara que consegue fazer com que o técnico e o designer conversem e entreguem algo que faça sentido. E quem que é o hustle? Que é a minha função. O hustle, ele está muito atribuído ao vendedor. Só que o vendedor não é aquele vendedor do lobo de Wall Street, me venda essa caneta, e aquela pessoa que tenta te vender a todo custo. O hustle é aquele cara que tenta te vender algo, ou ele tenta vender algo, quando ele não consegue, tem mais valor do que quando ele vende de verdade. Que quando ele vende alguma coisa, o que ele ganha ali de automático é o lucro. Mas quando ele não consegue vender, ele aprende com o que ele não conseguiu vender. Ele tenta entender do seu cliente. Por que você não quer comprar? O que eu poderia fazer com o produto para que você possa comprar? Como que eu posso adaptar essa entrega para que você possa comprar e ser melhor para você? Então, isso que a gente precisa trabalhar, essas 4 funções. O hacker, o hipster, o hyper e o hustle. Trabalhando essas funções, a gente começa a entender como a gente consegue sair da nossa zona de conforto. E uma outra grande mentira que contam sempre para a gente é que as melhores coisas da vida estão fora da zona de conforto. O que é uma grande bobagem, que não é verdade. As melhores coisas da vida não estão fora da zona de conforto. Imagina que você tem um carro, o limite máximo do seu carro, sei lá, é 150 e você anda com o seu motor a 160, 170, 180. A vida útil do seu carro vai acabar muito mais cedo do que deveria. Então, qual que é o melhor caminho? Se isso é uma mentira, Mike, como é que eu consigo encontrar uma resposta para isso? As melhores coisas da vida da nossa empresa são quando a gente estressa a nossa zona de conforto a ponto de ficar desconfortável. Ficou desconfortável, dá 2 passos para trás, respira, entende o que aconteceu e tenta de novo. É igual quem pratica corrida, por exemplo. Na primeira semana não consegue correr 5 minutos. No final do primeiro mês já está correndo 10 minutos. Depois de 6 meses está correndo 1 hora e nem percebe mais. E esqueceu que lá no começo corria 1 minuto e morria, 2 minutos morria. Então é isso que a gente tem que fazer. As coisas que eu estou falando para vocês aqui são chatas, são ruins. As pessoas não querem isso. As pessoas querem aprender a ser influenciador. As pessoas querem desenvolver negócios. As pessoas querem fazer dancinha e ficar rico. Só que isso pode dar dinheiro, e está dando dinheiro, tem muita gente ganhando dinheiro. Mas é sustentável? Vai manter o negócio de vocês crescendo por muito mais tempo? A gente não sabe. As empresas, cada dia que passa, estão buscando outras alternativas. Hoje, a gente cada vez mais escuta essas 3 letrinhas chamadas ESG, que é uma tradução literal, uma tradução para o português de ambiente, sociedade e governança. E eu já estou provocando um pouco mais aqui. Nesse lugar do S aqui, além do meio ambiente, que a gente já fala, de sustentabilidade há muito tempo, agora nesse S, a gente pode trabalhar, além da sociedade, a gente também pode falar de espiritualidade. A gente também pode falar de ciência. A gente pode trazer outras coisas nesse S, como, por exemplo, compreender a diversidade dentro desse S. Também é importante, porque se a gente começa a olhar um pouco mais como que a gente consegue misturar
espiritualidade, ciência, sociedade, a gente começa também a estressar a nossa própria zona de conforto e, aos poucos, moldar a nossa governança e ter uma empresa cada vez mais fluida. E eu digo mais, se vocês não sabem como que vocês podem trazer esses assuntos para as empresas de vocês, se você está numa função de funcionário ou numa função de líder, a minha provocação para vocês é: tentem entender quais são os próximos caminhos para que vocês podem fazer isso. Uma delas é entender, por exemplo, o sistema B. Máquina, não entendi absolutamente nada. Pera, volta a fita. De que você está falando? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o sistema B é um conjunto de normas e regras internacionais que você pode começar a estudar isso. E se você não tem ideia absolutamente nenhuma do que você pode fazer na sua empresa para que você possa ganhar mais respeito e, por consequência, mais dinheiro, você pode começar a entender como as empresas B funcionam. E dentro das empresas B, você pode entender qual que é a estrutura global disso aqui para que você possa começar a ser mais respeitado, trazendo coisas novas, porque a sua empresa pode talvez não estar nem olhando para isso. Ah, não, Mike, peraí, mas a minha empresa já olha muito para a ESG. Por que eu vou olhar agora para a certificação B? Porque a certificação B é o próximo passo depois da ESG. A ESG é um pilar dentro da certificação B. Vamos entender a estrutura. Lembra quando a gente falava de sustentabilidade? Sustentabilidade é do ESG. O ESG, então, é algo maior do que a sustentabilidade apenas. A certificação B é algo maior do que o ESG. A certificação B envolve outras empresas B, envolve dinheiro, capital disponível, tem dinheiro na mesa hoje disponível para as empresas B. Existe um conjunto de políticas públicas que vão ajudar vocês a buscar esse dinheiro, a entender cada vez mais o que está acontecendo, em especial com transparência. Existem pessoas como eu que estão trazendo esse assunto à tona para provocar a formação de novas comunidades que podem falar sobre isso. Tem áreas na academia, na faculdade, que vocês podem estudar cada vez mais e, principalmente, existe todo um novo mercado sendo construído em cima disso. Não, máquina, nunca ouvi falar desse tal de mercado de empresa B. Você ouviu falar de economia circular? Você ouviu falar de pessoas que, por exemplo, não querem mais comprar produtos que são feitos por crianças ou feitos com mão de obra escravas? Já ouviu falar, por exemplo, de ovos feitos de galinhas felizes? São essas empresas que estão hoje dentro desse conjunto de coisas da certificação B. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas aos poucos vocês vão começar a perceber modelos de negócios, ou o objetivo desses modelos de negócios que estão envolvidos nessa estrutura como um todo, que envolvem esses trabalhadores, clientes, tem toda uma comunidade, estão entendendo como as empresas podem ser melhores para o meio ambiente e trabalhando cada vez mais as próprias governanças para atingir isso. Tem muita coisa para falar sobre isso. Eu estou aqui levantando um assunto para que vocês possam aguçar a cabeça de vocês, para levantar esses assuntos nas empresas de vocês, para que vocês possam montar novos squads dentro do negócio de vocês, para que vocês possam ganhar mais respeito e, com consequência, ganhar mais dinheiro lá na frente. Mas não é só isso. O que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa mudar esse conceito das corporações de ser a maior empresa do mundo, ou a melhor empresa do mundo. Quem nunca viu a missão, visão e valores, quero ser a melhor empresa do mundo na área tal? A gente tem que acabar com isso. Esse tempo já está passando e nós somos agentes dessa transformação. A gente tem que deixar de querer ser a melhor empresa do mundo e passar a ser a melhor empresa para o mundo. É uma mudança sutil e não é só balela de discurso. À medida que vocês forem trabalhando e começarem a botar na cabeça de vocês que vocês precisam ser a melhor empresa para o mundo, vocês vão começar a acessar caminhos, são chaves que vão abrir dentro dos negócios que vocês estão envolvidos, que vocês não se envolviam antes. Não é só aprender metodologias ágeis, não é só mudar um pouco a hierarquia e a estrutura. É começar a entender a empresa de vocês, como que vocês podem devolver para o ecossistema, para a sociedade, um pouco do que vocês estão ganhando com elas. É parar de se preocupar como que eu vou pagar o salário no final do mês e passar a se preocupar como eu vou fazer a minha empresa se tornar uma empresa centenária. Uma empresa que vai continuar viva por 50, por 100 anos. Assim a gente começa a evoluir e começa a abrir a nosso negócio para negócios do futuro. Isso sim são negócios do futuro. Eu trouxe aqui também outro conjunto de ideias que vocês podem olhar, ou caminhos que vocês podem começar a olhar para que vocês possam trabalhar esse negócio também nas empresas de vocês. São novos caminhos, são novas ideias, tá bom?
de novo, não precisa cumprir todas, pode pegar uma dessas para começar a provocar essas conversas no dia de vocês. Humildade intelectual, né? Como é que está a questão de retenção do conhecimento no time de vocês? Quais são as questões de multidisciplinaridade? As pessoas que trabalham com vocês, elas fazem mais de uma coisa? Vocês já fizeram um mapa de multidisciplinaridade dentro da empresa? Quem está fazendo uma coisa só faz aquela coisa ou faz mais coisas? Começa a entender quais são as multidisciplinaridades. Começa a pensar em como você pode desenvolver mentalidade empreendedora dentro da empresa, dentro do negócio que vocês estão envolvidos. Começa a entender quais são as tecnologias como meio para uma visão holística de todo o negócio. Não é só, que droga, vou precisar implantar um RP, não é só isso. Mas como que a tecnologia como um todo pode ser esse meio para você entender tudo o que está acontecendo, metrificar, parametrizar e entender quais são os próximos passos. A cultura do teste e experimentação constante. Quer dizer, como que você pode testar e entender como que você pode descobrir novos caminhos. Mas por que eu tenho que experimentar, ter uma experimentação constante? Simples, porque você precisa provocar a criar uma linha alternativa no Excel, no cash flow da empresa, chamada receitas alternativas. Porque se você cria uma linha a mais nas entradas, nos incomes da sua empresa, de como que você consegue fazer a empresa ganhar mais, você pode capturar um pedaço desse dinheiro. Mac, mas a empresa nunca vai pagar um pedaço desse dinheiro para mim. Claro que paga. Se ela paga comissão para vendedor, por que ela não pode pagar uma comissão para você se você criou uma nova linha de receita para a empresa? Às vezes, a empresa está fazendo tanta coisa que ela não consegue pensar. É isso que eu quero provocar vocês. Como que a gente pode fazer a empresa ganhar mais, gastar menos ou encontrar diferenciais? Como que você consegue provocar a empresa a encontrar novos modelos de negócio para criar esses tais canais alternativos de receita? São essas provocações que eu faço para vocês. Claro, continua valendo uma série de outras coisas que vocês também podem continuar provocando, como obsessão pelo cliente, inovação sendo baseada num problema e não se apegar à ferramenta e sim à inovação como um todo, pensar cada vez mais em transformação e adesão digital, provocar o treinamento de times cada vez mais ágeis, buscar essas teorias como, por exemplo, squads, estruturas descentralizadas de gestão e, principalmente, como você consegue formar uma comunidade. Como assim formar uma comunidade? Já ouviu falar da Tesla? Já viu que o Elon Musk ele tem um grupo de fãs, tem pessoas envolvidas, a Apple tem isso também. Como que a gente consegue criar isso para o negócio de vocês? Como que a gente consegue construir uma comunidade para o negócio que vocês estão construindo hoje? Tá bom? Então, a gente pode e deve entender uma série de caminhos para que a gente possa se envolver e trabalhar com outras startups. Eu tenho essa apresentação em PDF, menos zoada aqui para vocês. Vocês, de novo, quem quiser, me manda mensagem lá no Instagram, é @Mackenzie. Tem gente que me confunde, não confunda com Cauã Raymond, é Mackenzie, Mackenzy. Só ir lá, eu mando essa apresentação para vocês, que tem uma série de caminhos e sugestões e dicas para que vocês possam começar a provocar essa mudança no negócio de vocês, tá bom? Bom, meu tempo acabou, preciso terminar minha apresentação. E me disseram que toda vez que a gente termina uma apresentação, tem que terminar com uma frase bonita, né? Uma frase motivacional, porque os coaches hoje fazem isso, tem que fazer também. Então eu peguei uma frase do Confúcio, né? Escolha um trabalho que você ame e não precisar trabalhar na sua vida. Eu acho essa frase uma merda. Desculpa. Porque isso é uma grande besteira, cara. Na boa, assim, quem é que gosta de trabalhar? Ninguém gosta de trabalhar. Eu pudesse, ficava o dia inteiro na praia de cueca. Espero que vocês não tenham imaginado essa cena agora. Então eu adaptei a cena eu adaptei aqui a frase do meu querido Confúcio para escolha um trabalho que você ame e não faça absolutamente mais nada da sua vida, porque você vai se apaixonar pelo seu trabalho, você vai se apaixonar tanto e quem está apaixonado fica cego e fica lá só fazendo aquilo e você esquece de todas as outras coisas da vida. Não, mentira. Façam outras coisas, descubram hobbies, façam coisas que vocês gostem. Os judeus, eles têm sempre uma segunda função e essa segunda habilidade é um hobby e esse hobby dá dinheiro para eles também. Então, descubram um hobby que dá dinheiro para vocês, esquece a porcaria do trabalho, para de pensar só em trabalho, pensa em coisas que podem ser boas para vocês, tá? Brincadeiras à parte, uma frase legal que eu escrevi, que eu acho que pode fazer sentido em tudo isso que eu contei para vocês, é... Palmas para nossa... Vamos bater palma também junto? Vamos bater palma junto, para ela sentir que todo mundo está ouvindo lá. Agora vai começar um fenômeno engraçado. O pessoal que está ouvindo ela vai todo mundo vir para cá, tá? Vamos bater palma de novo, porque eles não sabem. 3, 2, 1, vai. Todo mundo bate palma de novo, vai. Boa, obrigado. Então a frase final é a seguinte, ó. Não importa o quanto de conhecimento você tenha, mas o quanto você pode assimilar
praticar e implementar no final do dia. Nada do que eu falei para vocês aqui vai fazer sentido, absolutamente nada, se vocês não colocarem isso em prática, não colocarem isso para funcionar e colocarem na prática de vocês, tá bom? Rodrigo, obrigado pela desculpa, esses 30 segundinhos a mais aqui. Só vou pedir só mais uma ajudinha a vocês. Vou pedir para que vocês mandem um feedback para mim lá no meu Instagram, respondendo 3 perguntas básicas e usem essa ferramenta também no dia a dia de vocês. Respondendo 3 perguntinhas. Que bom, que pena, que tal? Que bom, o que foi bom na apresentação, que pena que aconteceu isso ou aquilo, vai ser sugestões, e que tal? Sugestões para que a gente possa melhorar. Então, elogios a gente pode receber, a gente reposta, críticas mandem por carta e um dia eu leio. Um beijo para vocês, obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau.